Olá pessoal, muito boa noite, tudo bom? Como estão todos nesta noite? Espero que estejam todos bem, na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Bom, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Adriano. Eu junto com a minha esposa Caroline faço os estudos nesse grupo. Normalmente nossos vídeos eram colocados direto no Facebook, mas o Facebook tem uma nova política de deletar os vídeos a cada 30 dias, depois de postados. Então a gente está perdendo muito conteúdo bom que a gente vai colocando, muita explicação legal. Então a gente passou a fazer agora os vídeos e subir para o YouTube. E eu ainda não consigo fazer vídeos ao vivo porque eu preciso de 50 inscritos no canal do YouTube, no mínimo. Então se vocês que estão aqui acompanhando a gente pelo Face puderem clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, que é o do vídeo completo, ou entraram direto aqui no vídeo, eu não sei como é que fica quando eu compartilho no Facebook, se inscrevam no canal do YouTube para a gente poder fazer os vídeos ao vivo. Aí eu não tenho que gravar como eu faço agora. Estou gravando no meu celular e depois eu tenho que fazer o tal do upload, né? Subir o vídeo para o YouTube. Isso leva muito tempo, demora, ocupa espaço no celular, é bem complicado. Se a gente puder fazer direto ao vivo, já fica gravado no YouTube e o YouTube não apaga nunca. É isso, o recado é esse. Se você é novo por aqui, a gente faz estudos normalmente às terças e quintas. Às terças um estudo de um livro voltado para a doutrina espírita. Eu estou procurando seguir a coleção de livros do André Luiz. A gente já estudou o Nosso Lar, já estudou os Mensageiros, está estudando agora os Missionários da Luz. Tá bom? E às quintas-feiras a gente estuda um livro da base da doutrina espírita. A gente já estudou o Livro dos Espíritos e agora a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto. Como eu falei, eu tenho que subir esse vídeo para a plataforma e demora. Nós estamos no capítulo 12. Eu já li as primeiras 3 páginas. É um capítulo longo também, mas um capítulo de 15 páginas mais ou menos. Então eu estou dividindo entre 3 e 4 páginas, de acordo com essa leitura fluir legal. Normalmente a gente faz uma prece de abertura, o estudo, as nossas vibrações e a prece final. Tá bom? Então eu agradeço o carinho, o cuidado, a atenção. Então iniciamos mais uma noite agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de nos reunirmos aqui em seu nome. Agradecemos a Jesus nosso Mestre que vem nos acompanhar neste momento. Agradecemos a todos os benfeitores e os nossos mentores que estão conosco e agradecemos também a todos os irmãos encarnados e desencarnados que vêm acompanhar este momento de oração, vêm nos inspirar, vêm acompanhar a leitura conosco, acompanhar as explicações e se esclarecer tanto quanto nós nos esclarecemos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, agradecemos a cada um dos irmãos que colaboram, que corroboram com o nosso trabalho, que possamos seguir firmes, estudando, aprendendo e nos melhorando a cada dia. Obrigado, Pai, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, no capítulo passado, eu vou ficar um pouquinho de lado porque o tablet está com bateria fraca. Eu desliguei ele, mas acho que se essas crianças ligaram, a bateria estava acabando. Fui ver só agora. No capítulo passado, na semana passada, a gente começou o capítulo 12. É um capítulo que é intitulado Preparação de Experiências. O André Luiz está conversando com o instrutor Alexandre a respeito do Segismundo, que é um irmão que está para reencarnar numa família que ele tem um débito com essa família, né, com o homem e com a mulher, porque em outras vidas eles já foram ligados. Teve questão ali de assassinato, teve questão de forçar prostituição, enfim, teve uma coisa pesada entre eles. E a espiritualidade preparou para ele vir nesse momento como filho desse casal. Mas ele está enfrentando resistência por parte do homem. Acho que tem o nome dele aqui. Adelino. O Adelino não aceita essa encarnação dele como filho. Porque a espiritualidade prepara, né, os pais antes de encarnar o espírito como filho. E ele já sente uma rejeição enorme por parte do Adelino, só da espiritualidade levar o Adelino para ter o conhecimento de quem ia encarnar como filho. Isso já causa no Adelino
um sentimento ali de rejeição, de ódio muito grande. E aí o André Luiz quer participar disso, quer acompanhar como é que vai se desenrolar isso, porque ele nunca viu, do tempo que ele está desencarnado, narrando aí pra gente, nenhum processo desse de reencarnação, como é que se dá, como é que a coisa toda se formata. E o Segismundo tá desanimado, tá triste, tá meio que some ali no meio do radar da espiritualidade ali dos irmãos superiores, porque ele tá desiludido com essa encarnação, que ele tá achando que não vai dar certo, porque o Adelino não quer aceitá-lo. Então vamos ver como é que isso vai desenrolando, tá bom? Acho que o áudio deve estar bom, eu só vou ficar de lado realmente porque o tablet está carregando. Beleza? Então ele narra ali a questão dos dois. Qual que foi a questão entre eles, o que aconteceu. O André Luiz pergunta se ele pode. Aí ele fala que o Alexandre não tem objeção, né? Ele fala que boa parte dos encarnados, dos desencarnados, quando vão reencarnar, seguem esse ritual aí de escolha e tudo mais, mas uma percentual não. Aí ele termina o capítulo falando que, quando se refere a trabalhadores, fala dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando de certo modo ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura, já que os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a sua inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo reestruturação e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas e continuadas reencarnações da alma, exclamei, vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável instrutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que se envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Sempre a gente tem que ir galgando novos pontos para evolução, melhora num ponto, aí quando aquele ponto já está legal, a gente vê que tem outros ainda para melhorar, né? Identificando minha dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que a nossa mão ou os nossos olhos se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos.
é para a regulamentação de semelhantes serviços que funcionam em nossa coluna espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo a minhas necessidades como um pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia seguinte, junto à imponente instituição. Então ele está falando assim, que Jesus mesmo falou, né? Que se a nossa mão, os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Ele está falando assim, que se a gente veio com certas características, certas possibilidades e a gente usou mal, não adianta a gente achar que na próxima encarnação a gente vai voltar com essas mesmas possibilidades. Essas possibilidades vai ter um planejamento e elas vão ser modificadas, quando não retiradas, né? Se você veio com um determinado atributo, beleza, e você usou essa beleza como forma inspiradora, como forma a levar o bem para os outros, a inspirar as pessoas a, sei lá, cuidarem melhor de si, da vida, da autoestima, positivo. Se você usou isso para vantagem própria, para luxo, para luxúria, fez dessa beleza uma coisa mercadológica no sentido de usar da sua beleza como moeda de troca. Provavelmente, se você abusou disso, na próxima encarnação você já não vai mais vir com essa beleza. Você mesmo vai pedir para vir num corpo não dotado de tanta beleza, para que você não caia no mesmo erro. E isso que muitas vezes justifica algumas situações dos corpos físicos quando as pessoas encarnam, né? Você vê situações ali que a pessoa tem diversos problemas no corpo físico e muitas vezes não tem nem muita explicação, mas aí você entende que aquilo foi uma programação do espírito, e acho que ele vai chegar nesse ponto aqui. Bom, eu não vou passar muito o vídeo não, tá? Já tá com quase 13 minutos, eu vou procurar fazer no máximo com 20, 25, pra gente não ter um vídeo muito longo, porque é muito ruim de eu subir. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras se enfileiravam através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por um grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, mergulhadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância, semelhante ao que seria um pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Até então eu não tinha visto nada disso, e as pessoas passavam muito não atarefadas, muito concentradas. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro da minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob os nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais.
E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve em um dos gabinetes extensos do edifício principal. Um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Então, olha que interessante. Ele fala que as pessoas estão carregando ali planos reencarnatórios do corpo biológico. E que muitas vezes são pessoas que vieram interceder por entes queridos, por pessoas queridas, que vão reencarnar e que precisam de uma ou outra característica, um outro auxílio nesse novo corpo. E ali é passado um plano de como esse corpo pode ser mais moldado frente ao que a pessoa precisa vir realizar. Então, quando a gente escuta nas palestras no centro que esta é a nossa melhor encarnação e que a gente deve ser grato por isso, realmente sejamos gratos. Mas enfim, meu corpo tem características assim, assado, vim com questões assim, assado. Acredite, você está na sua melhor encarnação, você veio dotado de tudo aquilo que você precisa para que essa encarnação seja o seu grande sucesso, seja a sua melhor. Poxa, mas eu tenho doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Exatamente. Você veio com tudo aquilo que você precisava para fazer dessa sua melhor encarnação. Seja com as dificuldades, seja com as benesses, né, os ônus e os bônus, para que você saiba aproveitá-lo integralmente. Ao invés de ficar parado, sentado, reclamando, olhando para um canto e reclamando, olhando para cima e reclamando, olhando para o outro e reclamando, faça valer. Faça valer. Porque foi tudo conduzido, ajustado, ajeitado com o maior carinho. Quanto mais eu leio, mais eu me esclareço, mais grato eu fico. E eu começo a entender mais e mais o quanto estar aqui encarnado é um presente de Deus e o quanto isso foi preparado com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, com atenção a cada detalhe. E o quanto a gente acaba sendo levado a acreditar que a gente precisa de mais, ou que a gente não tá do jeito certo, que a gente, sei lá, o corpo não tá bom, porque eu não gosto do meu cabelo, porque eu não gosto do meu corpo, não gosto da minha perna, não gosto da minha barriga, não gosto do meu dente, eu não gosto do meu olho, não gosto do meu... Acredite, você veio com as características necessárias para que essa seja a sua melhor encarnação. Aí eles entraram. Então, vamos lá. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com uma extrema gentileza e qualidade de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava que me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele, para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito. E, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo
as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e das mais diversas glândulas, através de disposições elétricas. Ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Então ele já estava de frente com dois, ele chamou duas estátuas, né? Com dois, vamos chamar assim, de protótipos de um corpo masculino e um corpo feminino, em todos os seus detalhes, não só externos, mas internos, e ainda cercados de muita energia e de muita luz. Vocês conseguem visualizar isso? Eu consegui visualizar na minha cabeça. Sensacional. Sensacional. Mas assim, sensacional. Eu vou tentar fazer mais essa página. Identificando-me à admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Fixando os modelos que me provocaram assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço da reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora estivesse hesitante, ousei em perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com um infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, precedendo das zonas francamente inferiores. Ele conta isso lá no nosso lar. E indaguei: e aqueles que regressam à crosta partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando exprimir a pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal, mas em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando: compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais, que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração.
fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto da família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Então vou parar por aqui, porque é do nosso tempo. Consigo marcar? Vocês veem, ele pergunta ali, né? Como é que ficaria a questão do próprio pai, né? Tô tentando marcar aqui, gente, mas eu tô apanhando um pouco, peraí. Pronto, eu fiz a marquinha aqui, vamos ver se de onde continuar. Ele tá perguntando ali a questão do pai, né, que reencarnou compulsoriamente. Mas quem estudou no solar com a gente aqui vai lembrar que foi pela intercessão da mãe dele, né, que já estava em planos superiores, habitando inclusive um planeta mais feliz, vamos dizer assim, né? E ela volta, conversa com a André Luiz e explica que ela está se programando para voltar para a Terra porque o pai dele, que estava preso em zonas inferiores, foi convidado, vamos assim dizer, a reencarnar. E vai ser uma reencarnação compulsória, né? Longe da vontade dele. Então eles explicam que teve um trabalho intercessório e teve trabalho de espíritos que cuidam dessa parte reencarnatória. Sempre tem então um preparo. Como eu falei, toda reencarnação ela é muito bem cuidada, ela é muito bem tratada. E acho que ele vai discorrer mais a respeito aqui. E achei legal também, como o próprio André Luiz fala, né? Todo esse respeito, não só respeito, esse carinho, toda essa devoção ao corpo físico. A gente fala, né? Que o nosso corpo é o nosso templo. Nós temos que cuidar dele. Meu sogro falava muito isso, né? Falava assim, você tem que devolver o seu corpo que você pegou emprestado, igual ou melhor. Então ele fala que você tem que fazer de tudo para se cuidar. O corpo ele vai envelhecer, não quer dizer que você vai conseguir entregar um corpo novo ao final. Mas se você cuidar desse corpo, ele vai durar mais tempo e você vai aproveitar dele por mais tempo durante a sua encarnação. Isso que a gente tem que ter em mente. Ah, mas o que é cuidar do corpo? Se alimentar legal, dormir legal, ter uma rotina bacana, né? Procurar comer coisas melhores, mais saudáveis, ter uma rotina de exercício, de atividade que faça o corpo se movimentar. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Tentar manter a mente sadia, né? Cuidar daquilo que a gente faz, como a gente faz, para que a gente tenha essa vitalidade por mais tempo e que o corpo... E cuidar do corpo em si, né? Não judiar do corpo, né? Tudo que é em excesso judia do organismo, né? Seja a privação do sono, o excesso de comida, de bebida, às vezes até mesmo o excesso de exercício, assim como a falta, mas o excesso. Fala-se muito das marcas que a gente deixa no perispírito por questões alimentares, por questão inclusive de como é que se diz? Interferências físicas. Coisas que a gente faz, sei lá, tatuagem, piercing, alargador, tudo em excesso no corpo prejudica o corpo. Tudo que prejudique o corpo a gente não está
deixando ou tratando dele da modo mais decente, frente ao presente que ele é, né? Quando a gente se larga e passa a comer exageradamente e acaba ficando obeso, a gente está maltratando o corpo, né? Quando a gente deixa de comer e fica extremamente magro, a gente está maltratando o corpo. Quando a gente exagera ou passa a beber bebidas alcoólicas, a gente está maltratando o corpo, não é? Quando a gente mutila o corpo de alguma forma, né? Você não vê gente aí que tatua o olho, coloca uns negócios no rosto, umas próteses, você está mutilando o corpo, né? Você tem que tratá-lo bem, porque foi feito todo um trabalho para que esse corpo fosse o melhor para você. Por enquanto, acho que esse é o recado do capítulo. Não vou me alongar muito mais, né? Já estamos com meia hora de vídeo. Espero que estejam gostando. Agradeço a todos pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção. E vamos juntos iniciar as vibrações dessa noite, nos unindo em um só pensamento, aproveitando desta boa energia aqui presente, trazida até nós pelos bons irmãos e por Jesus nosso Mestre. E vamos vibrar. Vibremos mandando boas energias a todas aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos e em nossos corações neste momento. Que o amor de Deus chegue a cada um deles, lhes dando força, fé e a certeza de que Deus, nosso Pai, nunca saia do nosso lado. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos que necessitam de um auxílio para terem o que comer, o que beber, o que vestir, onde dormir. Que esta ajuda chegue através dos bons irmãos que saem às ruas para ajudar. Vibremos por todos aqueles que estão doentes em suas casas, em hospitais, em clínicas, internados em clínicas de recuperação, de repouso, de reabilitação. Que o amor de Deus chegue até eles através de uma mão amiga, de um consolo, de uma palavra amiga, de um abraço, da certeza de que Deus, nosso Pai, tem coisas melhores preparadas para cada um de nós. Vibremos por todos aqueles irmãos que vivem em países que estão em guerra, em países onde falta o básico, em países onde a pobreza domina. Que o amor de Deus ilumine os governantes dos países em questão, dos países mais ricos, que o auxílio possa chegar, que esses irmãos possam ser ajudados. Vibremos pelos encarnados e desencarnados que estão à nossa volta, sejam eles nossos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos irmãos de jornada, amigos de caminhada, sejam aqueles queridos que desencarnaram, mas que não saem de nossos pensamentos e que também estão sempre se lembrando com carinho de nós. Peçamos que o amor de Deus chegue a cada um desses corações e lhes dê a certeza de que devemos nos amar, nos respeitar, para que o amor de Deus se multiplique cada vez mais. E por fim, vibremos pelo nosso planeta, por toda essa energia que nos envolve, para que o amor de Deus brilhe, ocupe nossos corações, a nossa mente, e que possamos pensar carinhosamente e amorosamente uns nos outros a todo momento. E assim, Pai querido, e queridos irmãos, mentores e Mestre Jesus, agradecemos a presença, o carinho, o amor e o cuidado. Agradecemos a oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradecemos a presença de todos, toda essa boa energia que trazem, que possamos todos nos despedir em paz, cercados de boas energias dos bons irmãos. Que Deus nosso Pai nos abençoe hoje e sempre. Fiquemos na luz e na paz de Deus nosso Senhor. Que Deus esteja conosco e nos proporcione uma boa noite. Nos vemos na quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado por todo o carinho. Fiquemos na luz e na paz de Deus nosso Senhor,
porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau.